Amados irmãos, a paz do Senhor, que alegria, aqui Pastor Gedeon Júnior, no segundo grande estudo sobre Lamentações, capítulo 1. Nós estamos estudando do versículo 1 até o versículo 11 e contém simplesmente uma descrição da situação terrível em que chegou a cidade de Jerusalém. É como se você estivesse de longe vendo e vendo aquilo que ela se tornou e com muita saudade do que ela era. Assim é a descrição poética feita por Jeremias. Acompanhe comigo. Como está deserta a cidade, antes tão cheia de gente, como se parece como uma viúva que antes era grandiosa entre as nações. A que era princesa das províncias, agora tornou-se uma escrava. Doloroso, né? O versículo 1. A continuação é exatamente em cima dessa noção que nós vimos ontem, desta personagem, desta viúva, esta mulher que chora por tudo que aconteceu em sua vida e como a vida mudou de repente, do dia para a noite, tudo se arrebentou. Por isso, o versículo 2 diz: chora amargamente à noite, e as lágrimas rolam por seu rosto, e de todos os seus amantes nenhuma consola. Todos seus amigos a traíram e tornaram-se inimigos. Qual é a conclusão? A conclusão é em aflição e trabalhos forçados. Judá foi levado ao exílio e vive entre as nações sem encontrar repouso. Todos que a perseguiram, a capturaram no meio do seu desespero. E aí, essa mulher triste, absolutamente triste por tudo que aconteceu, viúva, absolutamente largada, com fome, desesperada, sem os filhos, ela pranteia por ver literalmente que ninguém se compadece dela, enquanto todos os sofrimentos ela vive. O versículo 4 diz que os caminhos para Sião pranteiam, porque ninguém mais comparece às suas festas fixas, aquele momento lindo, maravilhoso, grandioso, em que todos subiam a Jerusalém e cantavam, inclusive, cânticos, os salmos de romagem. Tudo isso acabou. Olha que terrível. Aquilo que protegia a cidade, os muros, as portas, tudo estava arrebentado. E principalmente as portas onde os juízes estavam, onde o direito era exercido, onde todas as coisas ocorriam, a triste mensagem é: todas as suas portas estão desertas, seus sacerdotes gemem, as moças se entristecem e ela é encontrada em angústia profunda. Sim, essa viúva que se tornou Jerusalém, ela verifica aí, infelizmente, todos os males que ela temia vieram contra ela. Todo o esplendor da cidade cai. A cidade está sem seus líderes. Os líderes fugiram. A cidade está acéfala. A cidade está jogada às traças. E é muita aflição. Absoluta aflição. Mas nada se compara à dor de uma viúva que vê os seus filhos se arrebentando. No versículo 5, a segunda parte, se diz: seus filhos foram levados ao exílio, prisioneiro dos seus adversários. E aí o resultado é choro, mágoa, desespero, desespero profundo e grandioso. Aí, Jeremias, depois de descrever tudo isso, os detalhes sórdidos de toda esta poesia, nós vimos ontem juntos. Ele chega ao versículo 8 e ele admite: olha, Jerusalém cometeu graves pecados. Jerusalém cometeu graves pecados, por isso tornou-se impura. E aí a figura muda. Agora a imagem é de uma outra mulher, de uma mulher que, infelizmente, ela foi vista em sua nudez, de uma mulher que infelizmente foi violentada
foi estuprada e que está vivendo os seus piores momentos. Os seus piores momentos. Irmãos, é incrível como a partir do versículo 8, o retrato agora apresentado é de uma linda princesa, uma princesa que foi violentada, que foi desgraçada, que foi abandonada para lamentar a sua triste condição. Veja que interessante. Acompanhe comigo a partir do versículo 8, onde paramos ontem. Jerusalém cometeu graves pecados, por isso se tornou impura. Todos os que a honravam agora a desprezam, porque viram sua nudez, e ela mesmo geme e se desvia deles. A sua impureza prende-se às suas saias, e ela não esperava que chegaria o seu fim. A queda foi surpreendente, ninguém veio consolá-la. E ó como termina o versículo 9. Olha, Senhor, para minha aflição, pois o inimigo triunfou. Termina com a própria princesa chorando num canto, desesperada e gritando: olha, Senhor, para a minha aflição, pois o inimigo triunfou. Irmãos, aqui a imagem, creio que talvez você possa imaginar isso. É a imagem de talvez uma mulher sentada no canto de talvez uma sala, no canto do seu quarto, e ali chorando porque foi violentada, porque foi estuprada. E a imagem é dantesca, a imagem é horrível. A imagem é de uma mulher talvez com a face inchada, os olhos vermelhos, roxos, de uma mulher com sua roupa rasgada. A imagem é de uma mulher que deseja literalmente a morte. Deseja a morte. De uma mulher talvez agachada num canto em sofrimento profundo e terrível, em dor silente, que não consegue mais falar, com ódio, muitas vezes até de si mesma. De si mesma. Quando a gente fala de um assunto como esse, ela não é novidade. A questão da violência feminina, ela não é um assunto literalmente escondido. Se você parar e pensar, a própria filha do grande patriarca Jacó, ela foi violentada. A Bíblia diz que Diná, ela foi vista pelo filho do rei de Siquém, e ele a desejou, e ele a humilhou, e ele a tomou. Ele a tomou. Então, se você parar e pensar, a imagem aqui é dolorosa porque no passado, uma coisa que se tinha era o cuidado de uma grande família, principalmente por suas mulheres. E se você juntar as duas imagens, a imagem da viúva, que está aqui absolutamente solitária, é também a imagem de uma viúva que não é mais só solitária, de uma viúva que viu os inimigos chegarem e foi violentada por eles. Essa era a sensação. Quando Jeremias descreve exatamente o que aqui está, essa é a sensação que se tem. Mas não tinha como escapar. O texto, de forma muito clara, diz que Judá, ao invés de confiar no Senhor, havia confiado nos seus muitos amantes, nos seus amigos, ou seja, as nações pagãs aliadas a ela. Mas estes, no momento difícil, haviam abandonado e abandonariam mesmo. E ela se achava agora desamparada, absolutamente jogada. Ou seja, Judá não apenas se voltara para as outras nações em busca de socorro, como também ela chegou a adorar os deuses falsos. Jeremias tinha avisado que ia acontecer. Ou seja, a nação que era casada com Jeová, a nação que era esposa do Senhor, viveu em tanto adultério,
que Deus agora a rejeitou, a deixou. E a sensação de terror era tão grande. O que sobrou dos cacos, depois que Nabucodonosor veio e atravessou por cima da cidade como um rolo compressor, foi tamanha a visão horrenda, que o que se descreve é exatamente isso que aqui está. Ela se tornou impura, os pecados dela de servirem a outros deuses fez com que ela se tornasse prostituída e todos acabaram vendo a sua nudez. Por quê? Porque o que ela não esperava chegou, a queda chegou. E o versículo 10, de forma terrível, diz que o adversário veio e saqueou todos os tesouros. A pouca riqueza que ainda tinha sobrado de anteriores momentos difíceis saqueou. E o versículo 10 diz que ela viu nações pagãs entrar em seu santuário, sendo que tu as tinha proibido de participar das assembleias. Versículo 11, todo o seu povo se lamenta enquanto vai em busca de pão. E para sobreviver trocam os tesouros por comida, ou seja, a situação econômica era tão difícil que para comer quem ficou em Jerusalém tinha que dar o que havia de extremo valor para ter o pão, tamanha inflação que foi colocada sobre aquela cidade. Mas o versículo 11 termina com uma oração, um clamor dizendo: olha, Senhor, olha e considera, pois tenho sido desprezada. Tenho sido desprezada. Sabe, irmãos, é incrível como as coisas mudam. E mudam rapidamente quando a gente dá vazão ao pecado. Se você parar e pensar, o povo de Judá sempre se orgulhou da cidade de Jerusalém, pois era a capital, era o lugar onde ficava o santo templo. No passado, os jebuseus estavam ali controlando o Monte Sião, mas Davi tomou a cidade. E, apesar de ser chamada a cidade de Davi, quem tinha um trono ali era o Senhor Deus. É só ler Salmos 9, versículo 11, Isaías 8 e 18. Aquele era o monte do Senhor. O Senhor estava ali, o nome do Senhor estava ali, a glória do Senhor estava ali. E por esse motivo, creio que os judeus acreditavam que sua cidade era invencível, especialmente pelo fato de abrigar o templo do Senhor. Agora escute por gentileza. Escute isso. Deus preferia que sua cidade e o seu templo fossem destruídos pelos pagãos a ver o seu nome enlameado pela vida perversa do seu povo. Isso é tão real, irmãos. Isso é tão real que Jerusalém caiu. E você tem essa descrição terrível aqui em Lamentações. Eu vou repetir. Deus preferiu que sua cidade e seu templo fossem destruídos pelos pagãos, os babilônicos, a ver o seu nome continuamente ser enlameado pela vida perversa e maligna do seu povo. Então, quando olhamos Lamentações do versículo 1 até o versículo 11, você tem essa imagem dessa mulher viúva, que perdeu absolutamente tudo. E além disso, foi violentada. Quando você olha dos versículos 1 a 11, você vê então que a mão do Senhor veio sobre esse povo de forma terrível, a ponto de trazer para eles uma série de perdas. Primeira perda que eles tiveram, a perda
da abundância. Veja o versículo 1 de novo. Leia comigo. Como está deserta, a cidade antes cheia de gente. Como se parece uma viúva, a que era grandiosa entre as nações. Aquela que era princesa agora se tornou escrava. Isso significa o quê? Perda de toda a abundância. Perda de toda a abundância. Ou seja, uma cidade cheia de gente é uma cidade que produz, é uma cidade forte, uma cidade grande, uma cidade que gera economia, uma cidade que simplesmente se apresenta com absolutamente tudo. A abundância era tão grande que o texto diz que Jerusalém era princesa. E a perda é tão grande da abundância que ela se tornou escrava. Amados, nós lemos exatamente aqui no versículo 11. Olha que interessante. A inflação chegou nesse momento a um galopar tão grande, tão grande, tão grande, que você, para ter acesso a pão, quem tinha um pouco de pão vendia, nessa época, pão a preço de ouro. Tanto é que a Jeremias diz que o povo, quando ia buscar pão, no versículo 11, simplesmente para sobreviver, pão, a comida mais simples, tinha que trocar os seus tesouros. Ou seja, quem antigamente tinha vida de princesa, agora sabe o que é ter vida de escravo, com todas as privações. O fato daquele povo ter virado os olhos e ter virado a cabeça e simplesmente pensar que podia viver sem Deus, também trouxe a ele a perda dos aliados. Dos aliados. Olha que interessante, o versículo 2 diz: todos os seus amigos traíram e se tornaram inimigos. Todos, absolutamente todos. Aqui está falando dos grandes amigos desde a época de Salomão, Tiro e Sidom. Tiro e Sidom, né? O Egito, de onde Salomão também fez um grande e rico comércio. Todos esses viraram a cara. Por quê? Porque no dia mau, dificilmente alguém estará com a gente, senão o próprio Senhor. No dia da adversidade, é só Deus que está com a gente. Amigos, poucos existem e a maioria deles só estão conosco quando temos alguma coisa. Então, virar a cara para o Senhor e dizer: não preciso de ti, não vou viver contigo, é, em primeiro lugar, perder toda a fonte da abundância que é o Senhor, perder todos aqueles que acreditávamos que eram aliados e que na verdade não são, e o único aliado a gente joga fora, que é o Senhor. Virar a cara para o Senhor, esse texto deixa de forma muito clara, é perder um lugar de repouso e tranquilidade. Olha o versículo 3. Em aflição e sob trabalhos forçados, Judá foi ao exílio. Judá agora está numa nova terra, numa nova nação, aonde vai trabalhar como escravo. E escravo tem tudo, menos repouso, menos tranquilidade, menos noites maravilhosas para dormir e no outro dia acordar. Mas resolveram virar as costas para o Senhor, resolveram viver uma vida longe do Senhor. Então perderam em primeiro lugar, irmãos, em primeiro lugar, a abundância. Em segundo lugar, perderam os aliados. Em terceiro lugar, perderam um lugar de repouso e de paz, porque passaram a viver longe da sua terra. Em quarto lugar, perderam a felicidade. Olha que interessante, quando o versículo 4 diz que os caminhos para Sião pranteiam, ninguém está na rua, não tem mais festa, tudo está deserto, está tudo jogado. Os homens que Deus levantou para se fazer adoração, louvor, engrandecimento de sacerdotes, todos estão mortos. Então não há mais felicidade. Não há mais felicidade. Incrível, né? Quando a gente vira as costas para o Senhor pensando que vai achar a verdadeira felicidade, a gente joga fora a única felicidade que existe. E como se isso fosse pouco,
ainda perderam o prestígio. Quando o versículo 5 diz que os adversários passaram a ser seus chefes e os inimigos simplesmente estão tranquilos e eles se tornaram dominados pelos adversários, prisioneiros dos seus inimigos. Aqui está falando de Moabe, de Edom, dos filisteus, dos arameus lá em cima, que simplesmente eram subordinados, que eram influenciados, que deviam a eles absoluta obediência. Agora não. Agora eles perderam o que nós chamamos de um lugar de excelência. Eles perderam o que a gente simplesmente entende que é literalmente o prestígio, a honra. Eles agora não passam de um nada. Agora, se isso fosse pouco, eles perderam a coragem. Irmãos, aqui está o pior, perder a coragem. Quando no versículo 6 diz que todo o esplendor fugiu e que os líderes são como corças que não encontram pastagem e que sem força fugiram do perseguidor, isso significa que os homens grandes de Israel não tinham mais a coragem de enfrentar, porque passaram por cima deles como rolo, mas rolo compressor. E a consequência disso é vocês têm uma cidade desolada. Só tem uma forma de entender isso no dia a dia. Porque se você parar e pensar, as expressões abundância, aliados, lugar de repouso, felicidade, prestígio, coragem, irmãos, é muito sério. Só dá para entender isso na época em que isso tudo foi escrito, se você tivesse uma imagem que refletisse isso. E a imagem é daquela mulher que tinha tudo isso e foi arrebentada, está viúva, seu marido morreu, os filhos foram levados para longe e quem a visita é só para estuprar e, infelizmente, machucar. Agora, se você parar e pensar comigo, o que mais se pode perder? Parece que já perderam tudo, né, pastor? Porque perderam a abundância, perderam os aliados, perderam um lugar de repouso, perderam a felicidade, perderam o prestígio, perderam a coragem. Dá para perder mais alguma coisa assim? Versículo 7. Eles perderam o lugar da adoração e do culto. Nos dias de sua aflição, diz o versículo 7, e de desnorteio de Jerusalém, levaram todos os tesouros, arrebentaram tudo e, infelizmente, caiu todas as coisas. Tudo, absolutamente tudo, se desmoronou. Olhe para o versículo 4. Olhe para o versículo 4. Depois que diz, todas as suas portas estão desertas, lá se diz, seus sacerdotes gemem. Gemem por quê? Porque não há mais templo, não há mais local de adoração, não há mais a possibilidade da presença do Senhor, da graça do Senhor, da misericórdia do Senhor. Todos os seus sacerdotes gemem. E o versículo 10 complementa. De forma terrível, diz, os adversários saquearam seus tesouros. Ela viu nações pagãs entrarem em seu santuário, sendo que tu as tinha proibido de participar das tuas assembleias. Ou seja, Judá perdeu a mais excelente de suas posses, de suas grandezas, que era o templo de Deus. E que estava destinado à presença do Senhor, e dali sairia luz para todo mundo. Mas fazer o quê?
Fazer o quê? A gente colhe o que planta, irmãos. Jeremias avisou seriamente que tudo isso ia acontecer. Não ouviram, porque acreditavam de forma infeliz que só pelo fato de se ter o templo do Senhor lá, Jerusalém seria imbatível. E eu não posso terminar sem de novo te lembrar de algo terrível e fundamental. Deus preferiu que sua cidade e seu templo fossem destruídos por pagãos, a ver seu nome enlameado pela vida perversa do seu povo. Amados irmãos, como é que a gente está vivendo o Evangelho? Como é que a gente está vivendo a presença de Deus? Como é que a gente está vivendo na graça do Senhor? A Bíblia diz que nós estamos numa nova aliança e essa é muito mais séria que a antiga aliança. A cobrança do Senhor é muito mais séria, irmãos. Irmãos, o que nós estamos fazendo com o nome do Senhor que acompanha a nossa vida? Tome cuidado. Por Cristo, tome cuidado. Se Deus não brincou de ser Deus com Israel, conosco ele não será diferente, porque ele é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. E aí nós finalizamos hoje com um dos lamentos mais sérios que existem, que é o versículo 12. Oh, não vos comove todos vós que passam. Não vos comove todos vós que passam e que veem a minha situação. Sério. Olha que dor está aqui no versículo 12. Vocês não se comovem, todos vocês que passam por aqui, olhem ao redor e vejam se há sofrimento maior do que o que me foi imposto e que o Senhor trouxe sobre mim no dia em que se acendeu a sua ira. Amanhã nós continuamos a partir desse fantástico versículo, número 12. Mas coloque algo no teu coração. O Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. E pelo fato do Senhor ser bom, ele não pode deixar de punir exatamente aqueles que vivem de forma errada. Lamentações, capítulo 1, nos prova isso de forma direta e objetiva. Aqui Pastor Gedeon Júnior e este é o Leitura Bíblica Diária. Um grande beijo, que o Senhor te abençoe e até amanhã.